agora sobre o Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio de grandes proporções no dia 2 de setembro. Equipes do museu confirmaram que acharam um crânio de Luzia nos escombros. A peça, descoberta nos anos 70, é o fóssil humano mais antigo já encontrado na América. Vou chamar o repórter Pedro Neville, que acompanha a entrevista coletiva do diretor do museu, o Kellner, né? Pedro, boa tarde para você. Foi divulgada alguma novidade também em relação à reconstrução do museu? Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde para você, todo mundo que está contigo aí no Estúdio I, acompanha a gente. Hoje é um dia de comemoração aqui no Museu Nacional, porque foi divulgado agora há pouco numa entrevista coletiva, algo que inclusive nosso repórter Murilo Salviano havia antecipado pela manhã, entre 20 milhões de peças que compunham o museu. Uma das mais procuradas, uma das mais famosas, uma das queridinhas aqui do museu, se é que a gente pode falar assim para não causar ciúme nas outras peças, mas era, né? E todo mundo acompanhou isso que aconteceu no museu a partir do dia 2 de setembro, um dia lamentável para a história do Brasil, acabou sendo consumido pelo fogo e no meio dessas 20 milhões de peças havia a Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América, foi encontrado em Pedro Leopoldo na década de 70, Minas Gerais. E ninguém sabia o que tinha acontecido com Luzia. Hoje a gente sabe, isso foi divulgado agora há pouco. Vou inclusive conversar agora com a responsável por chefiar a equipe que localizou o fóssil da Luzia, a Cláudia Rodrigues Carvalho. Então pode dar essa notícia agora, essa confirmação para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Como é que vocês conseguiram isso? Boa tarde, parabéns. Boa tarde, sim, a Luzia foi recuperada, né? No momento a gente está numa etapa especial, que é a etapa de escoramento, mas a equipe de resgate do museu acompanha todo esse processo. Então, nessa situação, foi possível, né, se aproximar, de fato, da área onde ela estava guardada e, de fato, alcançar o espaço e perceber que ela estava ali, né, esperando apenas que nós resgatássemos. Então, hoje ela está de volta, né, não exatamente ao prédio do museu, mas ao coração, né, de todos os brasileiros. E aí a gente fica se perguntando, na hora, como conseguiram salvar a Luzia? Porque era muito frágil, um incêndio daquelas proporções. Teve uma técnica, né, que você já estou percebendo até, inclusive, que a senhora está ainda tentando se recuperar dessa notícia, né? Exato. Mas deixa eu perguntar, como é que vocês conseguiram isso? Vocês já imaginavam que algo poderia acontecer eventualmente? Óbvio que não queriam, mas vocês guardavam a Luzia num lugar especial, né? Sim, toda coleção tem um espaço ou um plano de contingência para as peças que são mais importantes, para o acervo que é mais importante, né? Especialmente no caso de remanescentes humanos. Então, a Luzia ela ficava num local diferente do local da coleção, exatamente para que, no caso de qualquer sinistro, ela fosse resgatada com a maior rapidez possível, né? E numa situação de acondicionamento que, pelo menos, garantisse, né, a salvaguarda, né, dentro de algumas condições. É claro que o incêndio foi muito inesperado e, de certa forma, muito mais intenso do que a gente poderia imaginar. Obviamente, né, o acervo sofreu alguns danos, né, mas muito menos do que a gente imaginava. Em que estado estava o fóssil e como é que ele está agora? Onde está? Ele agora está sob a guarda, né, da equipe de resgate, né? Tá num local para ser tratado, né, para ser higienizado, estabilizado. Originalmente o crânio ele já era um crânio parcialmente reconstituído, ou seja, já haviam fragmentos que haviam sido colados e organizados para montar toda a estrutura do crânio. Parte desses fragmentos se soltam com a própria ação do fogo, né, porque a cola se perdeu, e alguns outros elementos sofreram uma fragmentação maior, né, em função do incêndio, né, da própria situação de calor que foi colocada. Mas, apesar disso, a gente tem hoje identificado facilmente cerca de 80% do crânio e acreditamos que com todo o trabalho de higienização, estabilização, a gente consiga de fato recuperar muito mais do que isso. Como é que foi para a senhora perceber que a Luzia estava ali? Foi uma emoção indescritível, né? A Luzia é parte, né, da história do Brasil, é parte da história da humanidade, é parte da história da ciência brasileira, né? Vários pesquisadores, né, transformaram um pouco a forma com que a gente vê o Brasil e a nossa história, né, a partir da Luzia.
né? Então, hoje a gente pode dar essa boa notícia de que ela está de volta e ela está viva nesse sentido, né? A Luzia não foi consumida pelo fogo, a Luzia resistiu, né? E a gente vai poder ainda contar, né, com esse remanescente para ainda contar um pouco mais da nossa história. E o Museu Nacional vai resistir também, vai ser refeito com toda a esperança que a gente tem, né? E eu peço também para você falar um pouquinho mais sobre a Luzia, a importância dela, 11.500 anos mais ou menos, né? Que ela chegou aqui, tinha 25 anos, tá certo? Tinha cerca de 25 anos, né? Um elemento importante é porque ela tem características físicas, né? São diferentes das características físicas que a gente vê nos grupos indígenas mais recentes, nos grupos indígenas atuais. Então, havia sempre uma expectativa de que a Luzia representa, né, não só um sinal de antiguidade da ocupação da América como um todo, mas também a diversidade, né, morfológica, a diversidade da forma dos grupos que ocuparam aqui a América. Mostrando que essa história é muito mais complexa do que a gente imagina, né, que o que a gente vê hoje não necessariamente está espelhando aquilo que aconteceu no passado, e mostrando que é importante, de fato, a gente sempre buscar, né, reconstituir o passado a partir dos vestígios do passado. Bom, parabéns mais uma vez, viu? A gente fica na esperança de que tudo mais que possa ser achado esteja em condições de novo, de a gente poder pesquisar. E olha, não foi o objetivo principal encontrar já de cara esses objetos, esses fósseis e tudo mais. O objetivo principal agora, nesse primeiro momento, era escorar as paredes para que os trabalhadores pudessem entrar dentro do museu e aí sim retirar o entulho e depois perceber o que dava para ser recuperado. Então, nesse primeiro momento, o governo federal mandou para o UFRJ 8,9 milhões de reais. Esse trabalho, então, de cuidado nas paredes e de retirada do entulho vai durar 5 meses e, a partir daí, sim, outras etapas vão ser vencidas até que o museu possa, enfim, ser reconstruído, se for possível. E, claro, vai ser, né? Com certeza. Maria. Sensacional. Estou aqui feliz da vida, eu que sou filha de arqueóloga, é inacreditável e que bom que reconquistaram aí a Luzia. Como a professora disse, né, você tem um fóssil aí de 13 mil anos e isso até instiga os outros arqueólogos e pesquisadores a tentar ir além e ver se a antiguidade do homem americano é ainda maior. Luzia foi escavada na terra de Valdo Cruz, em Minas Gerais, perto ali de Belzonte. Lagoa Santa? Isso é um nome duplo. Eu sei que é na região metropolitana. Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Ela tem esse nome Luzia, porque tem aquela... Terra de Chico Xavier. Exatamente. Porque o fóssil mais famoso do mundo é aquela Lucy, da Etiópia, né? De mais de milhões de anos atrás. O continente africano, né, é muito fértil, né, nessa questão da antiguidade. E aí falaram, pô, já que a outra é a Lúcia, um biólogo aqui brasileiro da USP, falou, vamos botar a nossa de Luzia. Mas isso, olha só, o rosto dela é isso que ele chama a atenção, né? Porque você tenta correlacionar, mas parece com esses índios que estavam aqui à época do descobrimento? Não. Então, do que a gente está falando? Será que existiam outros povos com outras características, né? Naquele mundo que era mais colado, né, Rafa? Os continentes eram amalgamados, então... são várias teorias, né? E é muito simbólico, Maria. A gente, naquela cobertura, logo depois, bem triste, a gente estava numa torcida muito grande, porque tem o meteorito Bendegó, aquele que ficava ali na entrada do museu, que é outro símbolo importante. Obviamente sobreviveu ao fogo, porque ele... Porque o meteorito não... Mas no caso da Luzia tinha essa expectativa, vão encontrar, não vão. Então, assim, eu acho que nesse momento de renascimento das cinzas do museu, vai dar uma injeção de autoestima muito grande para quem era fã do museu. O Museu Nacional, uma pérola da ciência brasileira, né? Muitos até consideravam que ele tinha mais vocação para ser museu histórico do que científico, né? Porque ele foi ali a casa de Dom João VI, de 2 imperadores brasileiros, então já tinha ali à disposição para ser uma visita ao antigo palácio, digamos assim, mas acabou tendo essa reputação científica, foi visitada pela Marie Curie lá em 1926, que foi a primeira mulher a ganhar um Nobel na área de ciência. 2. Ganhou 2. Então, é um museu que realmente representa a autoestima das ciências brasileiras. Não queremos ver esse museu em ruínas, porque
o simbolismo é terrível, já sofremos muito, né, com a tragédia que tivemos aqui. Muito bem, Luzia foi encontrada, minha gente.